Então, como nós já avisamos, né? O nosso tema é o Evangelho como roteiro da felicidade. Quem vai falar para a gente é a nossa querida Deise Lourenço. Ela é do Centro Espírita Ibirajara. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Um prazer estar aqui de volta, né? Que eu sou do Ibirajara, mas sou Francisco de Paula, mas sou de Jesus, como eu costumo dizer, né? Eu quero mais é ser de Jesus. E o tema, né, que Giuseppe contratou, achei assim delicioso, né, da gente começar o ano, o primeiro estudo, o primeiro domingo aqui, a gente começar a pensar em ser feliz, porque afinal de contas, na nossa virada de ano, né, a gente sempre faz aquelas coisas igual proposta de regime, né? A gente vai sempre começar na segunda-feira. Então, na virada do ano, a gente vai sempre fazer um monte de proposições novas, porque esse ano nós vamos fazer isso, fazer aquilo outro. E aí esse ímpeto todo, muitas vezes, vai se dissolvendo ao longo do ano, e quando a gente chega, a gente já está louco para terminar, a gente já está naquela correria e tal. E assim a gente vai de ciclo em ciclo, e talvez seja o momento da gente parar um pouco para refletir sobre o que a gente tem pensado na hora que a gente faz essas propostas de virada de ano, né? A gente faz porque a gente está querendo ter um ano melhor, a gente quer ser feliz ali, né? E aí a gente, então, talvez tenha que parar um pouquinho e verificar o que é esse roteiro de felicidade. E para nós que somos espíritas, abraçamos esse Evangelho de Jesus como nosso mestre, como que esse Evangelho pode ajudar na criação desse nosso roteiro? Mas aí talvez a primeira coisa que a gente tenha que pensar seja sobre alguns mitos que a gente sempre carrega a respeito de felicidade. Porque se eu perguntar para ela o que é felicidade, ela vai me dizer uma coisa, né? Espero que ela saiba o que ela, né, pensa que é felicidade. Se eu pergunto para ela, ela vai me dizer uma coisa que pode ser semelhante ou não ser semelhante. Mas o que com frequência acontece é que a gente pouco questiona se aquele conceito é de fato nosso. Ou se a gente vai incorporando conceitos de felicidade aos quais a gente vai sendo exposto ao longo da vida. Vê se vocês concordam comigo. Existem certos mitos em relação à felicidade. O primeiro mito que a gente tem, o número 1, é de que a felicidade é para uma outra vida. Não é verdade? A gente é espírita. Como não é verdade, gente? A gente é espírita. A gente aprendeu que a gente tem que fazer tudo certinho aqui para que depois que a gente desencarnar, que a gente aprendeu que não morre, mas a gente vai desencarnar e aí a gente vai para onde? Olha, esses espíritas aqui estão meio mais ou menos. Não, onde que todo espírita, né, que fez tudo bonitinho, para onde que a gente vai? A gente vai para o nosso lar, gente. Depois que você lê André Luiz, você vai para o nosso lar, né? E eu costumo até lembrar às pessoas o seguinte: nosso lar é uma colônia mais ou menos, tá? Quando a gente começa a investigar os relatos dos espíritos, existem colônias espirituais muito mais evoluídas do que nosso lar. Então, além de questionável esse conceito, essa história da gente estar querendo ir para o nosso lar, está pensando baixo. Porque se é para querer ir para alguma colônia, então vamos subir essa escala aí, gente, né? Mas assim, o que a gente precisa sempre lembrar é que quando a gente aprende que a gente está aqui porque a gente veio resgatar experiências não tão bem sucedidas do passado, isso não significa sofrimento.
Esse é o primeiro grande conceito que o espírita precisa rever. É muito comum que ao primeiro contato com a doutrina, ao ter aquele conhecimento de reencarnação, a gente assim, tá bom, então agora está tudo explicado. Eu sou esse ser negro. Isso tudo que eu estou passando aqui é por causa dessas imensas imperfeições, todas essas bobagens que eu fiz no passado. E aí eu começo a olhar para a minha vida e identificar todas aquelas mazelas, todas aquelas encrencas que a vida me oferece. E aí o que eu faço? Eu olho para aquilo e olho para o, como eu digo sempre, né? Eu olho para o retrovisor do carro. Que o conceito de reencarnação a gente coloca igual um retrovisor. Eu olho para o retrovisor do carro e eu digo assim, só, tá vendo? É por causa disso, ó. Olha lá aquilo que eu fiz, né? Além de tudo, começa sempre aquela fofoca espírita, né? Você começa em reencarnação, aí você quer saber a fofoca do que foi, do que fez, de quem matou, de quem roubou, de quem não sei o quê. A gente só... É igual quando a gente liga a televisão para ver Jornal Nacional, essas coisas. É só desgraça. A gente olha para trás na vida da gente, a gente identifica todas as desgraças que hoje em dia se refletem nos meus maus momentos de hoje. Só que... o que acontece com o motorista que olha o tempo inteiro no retrovisor? Até quem não dirige sabe que vai dar ruim, né? Você não pode dirigir o tempo inteiro olhando no retrovisor. Então, o conceito de reencarnação não pode ser para que a gente se sente e chore em relação ao que a gente foi. O conceito de reencarnação nesse sentido é muito consolador, sim, porque nos explica que os sofrimentos não são por acaso. Mas o conceito de reencarnação é pelo que a gente pode construir. É, acima de tudo, pela ideia de que Deus nos criou simples e ignorantes e, através do processo das reencarnações, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo. Não significa que Deus reservou lá no final a felicidade. Né? Então, esse é um grande desafio que a gente precisa pensar, que o fato de que eu sou um espírito imortal em processo de aprendizado não significa que a minha felicidade é para outra vida. Até porque, vamos lá, tem outro conceito sim que eu sempre gosto de trabalhar. Eu sei, quando a gente diz assim, até no Evangelho, nos Espíritos, às vezes a gente encontra a expressão verdadeira vida. Mas a gente tem que olhar para essa expressão com muito cuidado, porque a gente tende a achar que tudo de bom, tudo de limpo, tudo de verdadeiro vai acontecer no plano espiritual. E, no entanto, se a gente pensa que a vida do plano espiritual é a vida verdadeira, então essa que a gente está vivendo aqui é o quê? É falsa? Então, a outra vida, ela de fato não existe nesse sentido. No sentido do espírito imortal, a vida é uma só, desde que a gente é criado até o ponto em que a gente atingir a perfeição relativa. Então, deixar a felicidade para outra vida é talvez uma miopia e uma perda de momentos interessantes que a gente podia estar vivendo. Aí tenho certeza que tem alguém aí pensando assim, Deise, não, mas tá lá no Evangelho, você não falou que o Evangelho é que é o roteiro de felicidade? Mas está lá no roteiro, no Evangelho, ó, lá no segundo Espiritismo, tem um T ali a mais, no capítulo 5 está escrito, a felicidade não é deste mundo. E aí? Tudo que eu falei até agora foi bobagem. Gente, essa é aquela hora que eu esperava vocês dizerem não. Poxa vida, né? O que de fato acontece? Quando Jesus disse que a felicidade não era deste mundo, isso não significa que a felicidade é de fora do mundo ou é de uma outra vida. Né? Na verdade, o que a gente precisa lembrar é que a felicidade não é deste mundo, é no sentido de que não é neste mundo, ou em mundo nenhum, na verdade, que nós vamos encontrar a felicidade. A questão é que a felicidade está atrelada não a locais e não a momentos. Ela está atrelada a quê?
a nós mesmos. E isso é uma coisa que a gente sabe repetir rapidamente, né? Fica bonito até a gente falar isso, né, gente? A felicidade não é desse mundo, essa felicidade é do mundo interno. E o que a gente faz com esse conceito, né? Por que a gente não faz? Por que a gente continua meio que até gostando de sofrer? Sim, porque se eu estou aqui para pagar a minha bobajada toda do período das vidas passadas, quanto mais eu sofrer, melhor, né, gente? Que assim eu pago mais rápido. Falando assim, todo mundo ri e diz que não. Mas as questões são, o que nós fazemos inconscientemente? Que conceitos que a gente não vive constantemente revivendo e não renovando as nossas percepções? Porque olha só, também está lá, vocês conhecem, né? Paulo dizia, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. O que isso tem a ver com isso que a gente está falando do conceito de felicidade? Tem a ver que mesmo nós sabemos exatamente isso que Paulo estava falando, né? Porque a gente às vezes vem em uma palestra e a gente fica, puxa, aquela pessoa, né, falou de bondade. Ai, tão lindo, né? Realmente tão verdadeiro aquilo tudo. É tão bonito ser bom. Eu decidi que eu vou ser bom. Aí você vai para casa, você dorme, você faz aquela prece inspiradora, bota a cabeça no travesseiro, dorme gostosinho e no dia seguinte acordou bom. Não é assim? Não? Vocês nunca fizeram isso, gente? Então vocês não fizeram isso direito, porque isso é assim. É só você acordar bom. Não, né? A gente sabe que isso não acontece. E é a isso que Paulo se referia. O bem que ele sabia que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. E por que não, se ele era tão comprometido com essa proposta? É porque quando a gente começa a entender o psiquismo humano, quando a gente mergulha no estudo da mentora Joana de Ângeles, que tem uma série toda psicológica, explicando que nós não somos só esta consciência. Eu não sou só aquilo que eu sei dizer, que eu sou a Deise, que eu sou amiga do Giuseppe, mais ou menos, mas sou amiga do Giuseppe, que eu sou espírita, que eu tenho anos, né? Essa parte até a minha consciência está esquecendo. Eu sou mais do que isso que eu identifico e que eu intelectualizo. Então eu sou mais do que aquilo que eu digo, é legal ser bom e eu vou ser bom. Existe uma parte da nossa casa mental que é chamada por alguns de inconsciente, qualquer o nome que a gente der, que são aqueles arquivos que a gente tem dentro de nós, que os psicólogos que não lidam com reencarnação dizem que a gente acumula desde a infância. Nós que sabemos que não nascemos no momento do nascimento, imagina o que de conceitos a gente já não internalizou e não tem entuchadinho lá naquilo que a gente ainda não acessa conscientemente nesse momento. Então a gente tem hábitos mentais que se refletem em hábitos comportamentais porque eles foram repetidos tantas vezes ao longo das nossas encarnações que eles são agora automáticos, sem que a gente perceba. Ou por outra, o nosso grande desafio é perceber esse automatismo e conseguir mudar. Então, quando Paulo diz que ele não consegue fazer o bem que ele quer, é porque quando ele viu, ele já agiu diferente daquilo a que ele se propôs. Então, ele tem que internalizar que, eu ainda não consigo praticar isso, mas eu não posso sentar e parar e dizer assim, isso é porque eu já fiz isso muitas vezes, então eu vou levar muitas encarnações ainda para fazer isso. Vai. Mas quanto mais a gente identifica que precisa de encarnação, mais precisa começar mais rápido. Né?
Então a gente não pode simplesmente parar em função disso. Então o que a gente precisa? A gente precisa identificar essas coisas que a gente faz automaticamente. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz o seguinte: o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. Então, qual é a boa notícia que ela nos dá aí? É de que se nós temos alguns hábitos, conforme a gente reforça o nosso desejo mental e a gente se esforça nas tentativas de colocar aquilo como um hábito, da mesma forma como hoje a gente tem hábitos do passado, a gente pode realizar o processo de novo e criar novos hábitos. E com esses novos hábitos, eles, ao longo do tempo, se tornarão esse automatismo que hoje a gente vê com relação a alguns conceitos antigos. Ou seja, o que a gente precisa é renovar os conceitos que a gente tem, e aí no caso a gente está falando dos conceitos de felicidade, para que, renovando esses conceitos, praticando esses conceitos no nosso dia a dia, eles acabem se tornando automáticos, porque aí eles vão substituir aqueles que hoje nós temos. Porque também é lei da física, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E dois pensamentos de mesma categoria não ocupam o mesmo lugar na mente. Então, uma forma da gente renovar os pensamentos ruins e os conceitos questionáveis é substituí-los por conceitos positivos, né? E aí ela continua dizendo o seguinte: não basta anelar por essa ou aquela conquista. Torna-se imprescindível insistir e perseverar, de forma que a potência da ideia inusitada predomine sobre as que se encontram arquivadas, comandando os acontecimentos. Então, olha lá, é imprescindível insistir, porque essa ideia inusitada, essa ideia surpreendente de que a gente pode ser feliz hoje, porque isso é uma ideia inusitada, porque a gente vem carregando a ideia de que a felicidade é uma coisa lá para frente. Então, essa ideia inusitada, ela precisa ser alimentada e vivenciada, porque aí ela vai predominar sobre os que se encontram atualmente na nossa mente. Então, a minha pergunta para vocês é: vocês conseguem ser felizes hoje? Plenamente não. Alguém aqui falou plenamente não. Vocês conseguem ser felizes hoje? Olha, exatamente, olha só. Quem ainda ficar na dúvida, está duvidando de Joana de Ângeles, galera. Vocês não estão entendendo o perigo disso. Ah lá, a mentora diz que é possível. Então eu vou repetir a pergunta. Vocês podem ser felizes hoje? Oh, beleza, agora eu senti mais firmeza, né? Agora é aquele garotinho que diz, yes, I can do it. Quer dizer, eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso. Isso é uma realidade. Como que eu vou fazer e o tempo que eu vou levar para conseguir realizar vai depender da energia, daquela potência que ela diz que a gente tem que colocar nessa renovação. Mas uma coisa que a gente precisa saber é possível ser feliz hoje. Falando desses princípios que organizam a nossa mente, né? Ela comenta que nós temos esses princípios organizadores. E olha o que ela diz lá. Toda vez que se fixam no inconsciente determinadas crenças e condutas, passam a constituir-se como princípios organizadores que se encarregam de ressurgir automaticamente, caracterizando o indivíduo. Qual é a parte mais forte desta frase? Na opinião de vocês?
peguei todo mundo. Eu boto automaticamente, aí todo mundo diz, está marcado automaticamente. De fato, eu acho que a fase mais marcante, automaticamente, está para a gente ressaltado para mostrar que a gente é igual o Paulo, né? Por mais que a gente tente identificar, é um desafio, porque aquilo é uma coisa automática. Mas a parte que mais me chama a atenção desta frase é este finalzinho, caracterizando o indivíduo. Ou seja, esses princípios organizadores, esses conceitos que nós temos arraigados, eles são tão fortes que eles nos caracterizam. E nós passamos a achar que nós somos esses princípios, porque eles representam a gente tão violentamente que a gente passa a achar que a gente é esse indivíduo. E é muito curioso porque essas coisas são tão automáticas que é o seguinte, olha aqui, isso é possível? Isso é possível? Basta fazer assim ou assim com a cabeça, gente. Só tem um corajoso, outro corajoso. Isso não é possível. Essa foto é fake. Essa foto é armação. Certo? Pois é. Olha como é que esses princípios são limitadores. Por quê? Ao projetar isso aqui, todo mundo está condicionado a olhar para isso e fazer a interpretação dessa forma. Não existe uma pedra voando, Daisy. Mas isso é porque o meu olhar está condicionado a olhar e ver a pedra voando. E agora? Se eu virar a foto de cabeça para baixo? É a mesma foto. É a mesma foto colocada de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Só que na hora que eu projeto ela ali, todo mundo assumiu que ela estava na posição correta. Porque, lógico, vocês estão acostumados a ver uma sequência de slides na posição correta. E é assim que a gente segue a vida com conceitos de felicidade que nós fomos aprendendo, que nós fomos internalizando, né? E aí, a mentora diz lá, as convicções religiosas, filosóficas, artísticas, culturais, enfim, devem experimentar o fogo das propostas novas do pensamento em evolução. Então, todas as propostas que nós conhecemos, elas têm que passar pelo crivo da dúvida. Não é a gente viver eternamente na angústia de não ter princípios a seguir, mas é que a cada época da humanidade a gente vai ampliando o nosso olhar. A gente vai vendo que a foto não precisa ser olhada só daquela forma, a gente pode virar a foto e ver de outra forma. Então eu posso fazer uma pergunta para vocês? Mais uma, né, Deise? Lá vem você com mais uma pergunta. Tá aqui. Qual é a resposta? Calma, gente, não precisa levantar e ir embora. E dizer assim, essa mulher está me perturbando. Mas é porque, assim, de fato, eu só acredito em transformação moral se a gente questionar a forma que a gente é hoje. É a forma que a gente é. Não é a forma que o mundo diz que a gente precisa ser, mas a forma que a gente é. Então, assim, se você não respondeu, não sabe responder qual foi a última crença que você questionou, aí eu quero te convidar, sim, não precisa se levantar agora e ir embora, porque senão nunca mais me chamam para falar aqui. Mas assim, depois, mais tarde, quando vocês chegarem em casa, identifiquem alguma crença que vocês acham que pode ser reinterpretada. Não é que ela
ela esteja errada. Aquela foto ali, ela não tinha nada de errado. Mas ela pode ser vista de ângulos diferentes e trazer novas perspectivas. E isso se aplica a tudo que a gente já aprendeu na vida. Olha só. Deixa eu chegar no Evangelho, né? Porque senão também o pessoal vai brigar aqui comigo. Sim. Ela está me perguntando que tipo de crença. Vamos ver se eu consigo te responder aqui. Todo mundo conhece essa passagem de Jesus? Olha lá. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é a interpretação que vocês já ouviram sobre essa passagem? Levanta a mão se alguém nunca ouviu uma explicação sobre essa passagem. Alguém ali nunca ouviu uma explicação sobre essa passagem? Alguém mais? Bom, tradicionalmente, as pessoas chamam a atenção de que Jesus queria convocar-nos à fraternidade universal. E ele queria dizer que mais importante do que o critério de mãe e de irmão, era o critério de todos irmanados na mesma ideia e no mesmo ideal. Essa é, alguém lembra de alguma outra? Essa é primordialmente a interpretação fundamental dessa passagem. Está correto? Estou correto? Estou correto. Então. E aí a gente para por aí. Só que quando a gente começa a ler e a reler e a ler de novo, cada vez que a gente lê as passagens de Jesus, a gente é convidado a um novo olhar, em função de coisas novas que a gente aprendeu, em função de desenvolvimentos da ciência, em função do nosso desenvolvimento moral, em função de tudo que a gente está passando no momento em que a gente lê. A gente tem vários dos tais dos insights. Vocês já pensaram, por exemplo, por que Jesus perguntou quem são minha mãe e meus irmãos? Porque Jesus não podia ter dito direto ali, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele sabia exatamente de quem que eles estavam falando, certo? Existe inclusive, os historiadores dizem que Jesus não tinha irmão. A maior parte dos historiadores acredita que Jesus não tivesse irmão consanguíneo, por algumas razões, do tipo, inclusive, na cruz, ele diz para Maria e João, eis aqui teu filho, eis aqui tua mãe, criando ali um novo laço familiar para que Maria não ficasse desassistida, né? E aí, a gente sabe que os judeus daquela época, a linguagem judaica, era de que irmão era uma palavra que era usada para qualquer parente. Então, quando o pessoal chega lá e diz seus irmãos e sua mãe, na verdade não necessariamente precisava ser irmão consanguíneo, eram os parentes de Jesus. E também se sabe que muitos dos parentes de Jesus não compreendiam sua missão. A própria Maria, a despeito de toda a dedicação, e importância que teve na vinda de Jesus, acho que nem ela tinha a noção da dimensão da missão de Jesus ali naquela encarnação. Então, é claro que Jesus também está questionando aquela coisa de, esse povo quer me perseguir, eles não estão aqui como representantes familiares. Mas, de novo, quando a gente começa a investigar a nossa casa mental e como nós somos uma performance para o mundo e temos dentro de nós coisas internas que somos nós mesmos que às vezes não acessamos, a pergunta de Jesus pode ser muito relevante para que a gente
se engaje nesse processo de autoconhecimento. Pergunte-se quem é sua mãe e quem são seus irmãos. Ou, num espectro maior, quem é a sua família? Quem lhe criou nesta encarnação? Que tipo de crença? Olhe de fora para essa pessoa e veja que tipo de crença essas pessoas tinham. Que tipo de ensinamentos essa pessoa lhe deu? De qualquer aspecto da vida. Seja da vida do dia a dia, seja da vida moral, seja dos conceitos de felicidade, de sucesso, de crescimento, de vida. Porque é muito importante fazer essa pergunta para que você possa começar a identificar o tipo de crença que você pode ter sem nunca ter questionado. Absorveu um conceito e ficou com ele como se fosse seu, quando na verdade não era seu, nunca foi seu. É apenas alguma coisa aprendida. É um daqueles condicionamentos que nós vimos anteriormente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns aqui que me seguem já até ouviram esse exemplo, já estão cansados disso, mas assim, é que eu acho que, para mim, foi muito significativo no entendimento, então eu sempre gosto de compartilhar. Eu venho de uma família em que não se toma banho depois da refeição. Sempre aprendi isso. Se tomar banho depois da refeição, você pode ficar torta lá no chuveiro. Porque tinha até casos, a fulana, a beltrana, que foi tomar banho no rio e que aí morreu e que teve isso e que teve aquilo. Então, eu fui criada dentro desta ideia. Num certo momento da vida, estudando biologia e tal, eu parei e falei assim, mas por que não se pode tomar banho depois do almoço? Qual é a explicação científica para isso? Isso é uma crença que não é comprovada pela ciência. Se fosse assim com essa chuva torrencial, aqueles povos iam morrer todos com a chuva que caiu. Não é? Não, mas vejam. Aí o que eu comecei a fazer? Falei, não, então peraí. Eu preciso realmente me certificar disso. Então tinha uma amiga que é médica, espírita, aqui, congregação, mocidade junto comigo. Puxei ela e falei, vem cá, desculpa se não ri de mim não. Mas fala pra mim, tem problema tomar banho depois do almoço? E aí ela com aquele jeitinho, benevolente, nós estamos dentro da casa espírita, ela diz, não, isso é crendice, isso é bobagem. Eu digo, é? Mas de onde vem isso? E aí tivemos uma longa conversa sobre isso, E eu saí dali decidida que eu vou quebrar esse paradigma. Gente, a primeira vez que eu fui tomar banho, depois do almoço, eu acho que eu quase morri, mas foi de tremedeira, do medo que aquilo ia me dar. Porque quebrar uma crença nossa não é um processo simples. É igualzinho você decidir ser bom e no dia seguinte amanhece bom. Não é assim. Então a gente tem que ir no que se chama em inglês, os baby steps, Você vai devagarzinho, a gente conseguir quebrar isso. E aí com isso, vejam, eu fui contaminando algumas pessoas da minha família. Todas? Não. Meu pai, até hoje, não toma banho nem se tomar um comprimido. Sério. Minha tia, que é da idade dele, portanto não é uma questão de mudar a cabeça por idade, não. Minha tia, que é da idade dele, toma banho todo dia, depois do almoço, depois do jantar, depois do café, depois de qualquer coisa. E foi criada e cresceu até uma idade mais avançada do que a minha, dentro do mesmo conceito. Então isso mostra pra gente que, claro que esse é um exemplo bobo do dia a dia, mas o que me levou a refletir foi que se eu tive tanto medo de quebrar esta crença, que era uma coisa boba do dia a dia, olha o que a gente não faz com conceitos profundos de sentimentos arraigados que nós temos em nós. Que tipo
de condicionamento às nossas famílias, por mais boa intenção que tenham tido, e por mais mérito que tenham, porque merecem o nosso respeito e o nosso aplauso, porque fizeram o melhor que podiam naquele momento. Se não fossem eles, aqui não estaríamos, certo? De uma forma ou de outra. Mas isso não significa que tudo que vem de família é inquestionável. Esse é o tipo de crença que eu estou falando. É o tipo de coisa que faz com que a gente se limite, e aquilo não precisava necessariamente ser uma limitação. Porque olha lá, como é que Jesus termina essa passagem? Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu pai. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é: qual é a vontade de Deus? Porque para eu ser da família... Vocês querem ser da família de Jesus? Vocês querem ser? Eu estou correndo atrás. Então, eu também quero. Então, ele diz que para ser da família dele, para ser irmão, pai, mãe dele e tal, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Portanto, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente seja feliz. Brilhante. Olha lá. Isso é quebrar um paradigma, olha lá. Porque assim, de novo, não é que esteja errado, gente. Pelo amor de Deus, não está errado. Mas assim, o nosso automatismo faz com que a gente, estando aqui dentro da casa espírita, respondendo a uma palestra espírita, a gente assim, qual é a vontade de Deus? A gente pensa logo assim: amai-vos uns aos outros, fazer ao outro aquilo que eu gostaria. Automaticamente vem à nossa mente aqueles conceitos que a gente sabe que são as respostas esperadas para essa pergunta. Só que, qual é a vontade de alguém que cria alguma coisa? Imagina um pintor. Quando ele cria um quadro, qual é a vontade dele ao criar aquilo dali? Ser admirado, é dar vida àquilo que ele está criando. É que aquilo traga beleza para alguém, significado para alguém. Né? Qual é a intenção de um cientista na hora que ele cria uma nova ferramenta, um médico que descobre uma nova vacina? Qual é a vontade dele ao trabalhar na criação daquela nova vacina? É que aquilo tenha um bem, que aquilo gere um bem para aqueles que ele visa. Se isso acontece com meros criadores humanos, qual é a vontade de Deus ao nos criar? Será que seria essa pobreza da gente passar por várias encarnações sofrendo? Não, né? Acho que aí fica, se a gente entende Deus como inteligência suprema, a gente não pode admitir que a vontade de Deus seja que a gente fique sofrendo para aprender. Então é muito importante que a gente crie alguma coisa nova, que a gente mude a nossa percepção. Porque na hora em que a gente entender que o objetivo de Deus é nos ver felizes, a gente vai passar a identificar no nosso dia a dia situações que realmente nos fazem ser felizes. Vamos ver se isso aqui vai rodar. E ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas fica esfregando as mãos para a gente acertar. E a gente gosta dele. É igualzinho, né? Aquele exemplo que é chavão já, né? Um pai e mãe que leva o filho ao dentista ou que põe o filho na escola. A intenção dele não é punir a criança. Não é que ele vai pôr a criança na escola porque aí na escola ele vai sofrer ali para aprender. Não.
Um pai e mãe poderia fazer o aprendizado do filho ali fora da escola, mas sabe dos benefícios que aquela escola vai trazer no crescimento daquela criança. Deus podia ter criado todo mundo perfeito, né, gente? Olha só, economizava um tempo, né? Se Deus criasse todo mundo perfeito, beleza. Beleza? O que seríamos nós? Um bando de gente, né? Robozinhos, exatamente. E essa que é a grandeza da coisa. Cada um de nós, por mais que se desenvolva, será uma individualidade, será alguém diferente do outro que o circunda. Vamos ver o que vocês acham dessa... Não, volta. Deve ter uma musiquinha aí, mas... Ai, meu Deus do céu, a tecnologia e eu e a tecnologia. Foi uma propaganda da IKEA, né? E que eu achei muito interessante porque o que fez toda a mudança na vida dele? Foi ele ter variado o lugar onde ele sentou, né? O que acontecia? Ele sentava sempre no mesmo lugar e aí um dia ele ficou até bastante mal-humorado porque ele chegou lá e estava ocupado aquele lugar. Então eu fico pensando se quantas vezes a gente fica mal-humorado porque a coisa não é como a gente está habituado. E aí aquilo parece que saiu da nossa rotina, a gente identifica naquilo um problema. A gente identifica ali um desagrado, uma insatisfação. E, no entanto, foi esse problema que fez com que ele descobrisse, então, mesmo que na raiva, né, isso é que eu acho fantástico, né, que até do mal Deus tira o bem, né? Porque ele, apesar de ter ficado meio revoltadinho, senta ali com aquela cadeirinha aí, naquela cara de, tá vendo? E tal, aquela cadeira deu a ele uma nova perspectiva.
E a partir dali, quantas coisas ele não se abre e ele não descobre. Até que ele finalmente percebe, quando ele está parado, né, deitado pensando, que ele não precisa mais nem da cadeira. Porque aí ele passa a usar a cadeira também como sendo aquele motivador para descobrir cada vez mais coisas novas. E ele vê que ele não precisa da cadeira. E aí ele pensa, inclusive, em oferecer a cadeira àqueles que estão ali naquela mesmice. Mas sem fazer proselitismo, sem chegar lá e sem fazer, né, discursos e palestras e tal. Ele deixa a cadeira e vai embora. E aí a propaganda é sempre daquele tipo, né? Comece algo novo. Começar algo novo na nossa existência sempre cria um novo panorama, uma nova perspectiva. Leia de novo aquele Evangelho e aquele Livro dos Espíritos que você já leu 397 vezes. Leia de novo. Mas leia numa outra ordem. Leia num outro local. E certamente novos conceitos vão aparecendo. Bom, então, chegamos lá. Mito, felicidade é para uma outra vida, felicidade é para agora. O segundo mito que eu acho é que a felicidade é um objetivo. Vocês concordam comigo que muita gente pensa assim, né? A felicidade, sabe quando é que eu vou ser feliz, gente? Quando eu me aposentar. Ou seja, na realidade atual não vou ser feliz nunca, né? Que além de tudo ainda piorou a situação. Tá um pouquinho mais desafiador, mas de novo, a gente tem que sentar em outra cadeira, né? Vamos sentar em outra cadeira. Então, assim, quem é que diz, mesmo antes da reforma da Previdência, quem é que dizia que a gente vai chegar até lá? E quantos são os casos de pessoas que a gente conhece, cuja vida degringolou, não estou falando financeiramente, mas que a vida degringola justamente depois que alcança aquilo que mais queria. Esses casos são certamente porque a pessoa queria uma coisa que era uma crença do mundo e não o seu entendimento do que devia ser a vida. Mas está lá, né? A felicidade é um objetivo. E aí a gente volta. Nós sabemos que a felicidade não é desse mundo. E qual é a outra questão? É que quem lê aquele A Felicidade Não É Desse Mundo, está lá no capítulo 5. Mas no capítulo 16, está lá dizendo que não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí, qual é de novo a interpretação básica que a gente faz desse conceito? Todo mundo já viu essa frase? E Mamon representa o quê? O dinheiro. Essa é a primeira interpretação que a gente sempre faz, né? Que Mamon representa o dinheiro, então eu não posso servir a Deus e ao mesmo tempo a vida material, ao mundo material. E aí, não. Eu agora já tenho outra cabeça, já sou espírita, entendeu? Espírita não é ligado nesse negócio de dinheiro. Espírita sabe que a gente tem que focar nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, né? E de novo, até onde a gente sabe repetir isso e até onde a gente vive isso. Por exemplo, será que a gente não continua abraçando as ideias de alegrias convencionais? Do tipo, não, olha só, espírita não é ligado em dinheiro. Mas aí o filho chega para você e diz que vai fazer Enem e que ele vai estudar música. E aí você... Pois é, mas não sei qual foi o desafio que você encarou, mas vocês concordam comigo que a maioria dos pais vão fazer assim, pelo menos? Aqueles que já forem mais domadinhos vão até descobrir uma forma bonita de não dizer assim, tá maluco, menino, você vai viver do quê? Não é?
Aqueles que se contiverem e conseguirem não falar isso, eles de qualquer maneira vão ter aquele mas e agora, né? Esse menino vai conseguir que dinheiro com a música? Aí quando for assim, vocês trazem para ver o exemplo dela lá, rica, fina, desenvolvida, tudo foi para a música, né? É só para que a gente veja, claro que a gente está fazendo uma coisa meio, né, na brincadeira, mas nas brincadeiras a gente diz as grandes verdades, né, como já diz o ditado. Aí a gente, assim, que a minha alegria vai ser quando eu encontrar meu príncipe encantado. Tá todo mundo aqui, levanta a mão as mulheres que não encontraram os sapos. Porque príncipe encantado tá um pouco difícil nessa terra. Aí a gente acha que a nossa alegria vai ser quando a gente não precisar trabalhar. Gente, trabalhar, né? Férias não é muito melhor? Esse negócio de viajar, né? Não tem que se preocupar em o que vai fazer de comida. Você viaja, você para em qualquer lugar, come qualquer hora. Não tem que se preocupar com isso. Não é um espetáculo. Para que a gente trabalha? Não, Deise, que isso? Eu já aprendi no Evangelho que a gente existe a lei do trabalho. Porque é trabalhando que eu me desenvolvo, né? E aí a gente vai e abre o Facebook de um monte de espírita e tá lá assim, graças a Deus que hoje é sexta-feira, né? Ou então aquelas coisas do tipo assim, segunda-feira, café com, como é que chama? Seringa para botar no sangue direto e coisa e tal. Desde o início nós somos criados, olha outra crença, familiar. Todas as famílias desenvolvem nas crianças aquela, olha só, mas amanhã é sexta-feira, né? E aí a gente vai ficar junto. E não, amanhã é feriado. E agora, tá chegando as férias. A gente fala disso com uma alegria para a criança. E a criança vai internalizando que a felicidade está na sexta-feira. Se a felicidade está na sexta-feira, o que vai ser a minha segunda? Automaticamente, lembra do automaticamente? Automaticamente, a minha segunda-feira vai ser uma desgraça. Vai chover, eu vou esquecer o celular em casa, o ônibus vai passar e vai jogar água em cima de mim. Tudo de ruim vai acontecer na segunda-feira. Porque vai, né? Porque vai. Porque são as mesmas coisas que acontecem na sexta. Só que a gente vai reparar nas coisas negativas. Então, vamos lá, nesse negócio de trabalho é ruim. Mas a alegria está onde? Sabe quando que eu vou ser feliz? Naquela família, quando eu tiver aquela família de margarina, família leite molico, como eu falo. Lembra daqueles anúncios? Quem riu aqui entregou a idade, tá? Que eram aqueles anúncios do molico, com aquelas famílias perfeitas, né? E aí a gente chega num salão desse aqui, desse tamanho, e pergunta assim, quem é que tem a família molico? Ninguém. Ninguém vai ter. Porque ela existe, mas eu, coitadinho, por causa daquele ser das trevas que eu fui em todas as encarnações, eu não mereço a família molico. Então só vai ser feliz quem já for evoluído e tiver essa família molico. Dá um tempo, né, gente? Não existe a família molico. A família molico existe para vender leite. Assim, e tá ali, né, o cara, o aposentado, cheio da grana lá, tava ali contando os minutos para aposentadoria. E aí ele colocou todas as esperanças de felicidade dele naquele momento da aposentadoria. Aí vem a mudança da lei, vem o Congresso, não sei das contas, né, e tudo, e muda isso. E aí, mais uma vez, eu estou colocando a minha felicidade nas mãos de alguém que não sou eu. Vai tocar.
Eles fizeram alguma coisa errada? Uma vida toda certinha, né? Uma vida toda planejada, uma vida toda equilibrada, uma vida toda correta, uma vida toda dentro dos parâmetros do que uma vida tem que ser. Só que qual é a grande descoberta que ele faz no final da existência? Eles abriram mão para viver a vida de acordo com os parâmetros aceitáveis. Eles abriram mão do grande sonho que eles tinham há muito tempo. O grande objetivo deles ficou soterrado no meio de tantas obrigações da vida do dia a dia. E aí eu acho que cabe a nós perguntarmos o seguinte: qual é o nosso grande objetivo ao abraçarmos o Evangelho? O maior. Qual é o maior objetivo dessa nossa encarnação? O nosso maior objetivo tem que ser sair dessa melhor do que entramos. Esse tem que ser o nosso maior sonho. E ele não pode ser construído só depois. Não, gente, olha, tem tanto grupo de estudo lá na casa de Francisco de Paula. Mas eu só vou conseguir estudar depois que o meu filho se formar, porque aí depois que ele sair de casa, porque por enquanto eu estou muito preso a ele. Porque eu tenho que estar em casa para dar almoço para ele. Eu tenho que dar almoço para ele, eu tenho que cuidar do neto, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. E gente, sabe que a tua desencarnação estava marcada para antes desse momento? E aí, não consegui estudar, que era aquilo que ia me movimentar nessa direção de sair melhor do que eu entrei. Trabalho voluntário, lindo, né, gente? Muito lindo, mas esse eu vou fazer quando eu me aposentar, porque não dá. Eu trabalho todos os dias, 8 horas por dia. Aí, quando eu saio do trabalho, ainda tem aquele segundo expediente, que é chegar em casa, cuidar da família, das crianças, do disso, do aquilo, do cachorro, do papagaio e tal. Aí, quando chega final de semana, pelo amor de Deus, está lá no Evangelho, está lá no livro dos Espíritos, lei do repouso. Eu tenho que também descansar. Isso tudo está correto, entre aspas, mas eu estou vivendo a vida em função da vida do mundo. Eu estou escolhendo mamon. Pronto, falei. Escolher mamon hoje em dia não é mais só saber que a gente tem que tomar cuidado e não valorizar tanto só as coisas materiais. É viver o Evangelho, procurar as oportunidades de realizar na vida algo que seja atrelado ao Evangelho e não atrelado ao dia a dia do mundo. Veja, eu não estou fazendo apologia para todo mundo virar hippie, largar os empregos, não cuidar de família, não é isso. É que a gente não pode usar isso como desculpa para não acessar aquilo que é a minha necessidade interior de progresso. Vejam bem. É valorizar o ser sobre o ter. Mas mesmo esse... Não que seja excludente. Eu entendo o que você diz, mas cuidado, porque essa coisa da gente valorizar o ser e não em função do ter, a gente também coloca muito mais fácil em palavras do que na realidade. Porque quando eu digo, por exemplo, né, o caso clássico da vovó que tem que cuidar do neto, né, cuidei dos filhos, agora eu tenho que cuidar do neto. Ela não está tendo nada. Ela não está fazendo isso para ter alguma coisa material. Ela está sendo avó. Mas qual é o papel da gente? É ser avó, ser mãe, ser pai, ser filho, ser isso, ser aquilo? Ou é sermos nós? Existe uma frase, né, da Iris Sinotti, lá no livro Espelhos da Alma, em que ela diz: tudo nos move para fora e perdemos o endereço de nossa casa interior. Tudo nos move para fora não é só o tudo que é errado.
É até aquilo que o mundo diz que é o certo, mas isso nos move para fora de nós e a gente perde o endereço da casa interior. Não temos certeza do que realmente desejamos ou necessitamos e com isso nos tornamos escravos em nossa própria vida. E aí, quando a gente termina, diz assim, não posso ser feliz, porque eu estou presa a todas essas obrigações. E, no entanto, o que nos impede de ser feliz não é deixarmos de ter obrigação. O que nos impede de ser feliz é que a gente não alinha essas obrigações ao que desejamos realmente progredir dentro de nós. Isso que você falou, muitas das vezes a pessoa é até chantageada pelo pedido. Isso, muito bem lembrado. Porque isso é outra daquelas coisas, aquelas crenças que o mundo vai impingindo na gente. Então é aquela coisa assim, como eu estava falando, você trabalha o tempo inteiro, aí você trabalha 8 horas por dia, e aí de noite você não pode ir para a congregação, porque você tem que dar atenção ao seu filho. Porque assim, cara, que mãe é você se você vai deixar esta criança sem apoio e tal? Como se uma noite por semana que você fosse, aquela noite que você vai chegar em casa e nem vai ficar com seu filho, que você está tão cansado, você vai ligar a televisão, vai botar um brinquedinho pro menino ficar brincando ali, você fica vendo a novela, né? E aí, só que a isso você acha que está atendendo aquele papel, que se você não fizer isso... Menos dependência, menos... Claro. Também na vida própria. Tudo é o equilíbrio, né? Então a Iris continua dizendo que essa vida não vivida, quer dizer, aquela proposta de encarnação que a gente fez quando a gente decidiu reencarnar, essa vida não vivida guarda todas as situações da nossa vida que não foram vivenciadas, consciente ou inconscientemente. Olha aí de novo. Tem coisas que a gente tem na consciência e tem coisas que a gente tem lá no inconsciente. E aí o que acontece? A gente vai vivendo o tempo inteiro desconectado desse eu interior. E aí, cedo ou tarde, teremos que admitir que muito provavelmente não tenhamos vivido a nossa vida verdadeiramente, mas a tenhamos vivido sob a ótica limitada da cultura, dos nossos pais, da genética, do gênero, de tudo que compôs o nosso mundo percebido. Só que ninguém consegue fugir da sua essência. Ninguém. Esse eu que existe lá dentro, que fez uma programação de desenvolvimento próprio para essa encarnação, ele vai viver no mundo seguindo os parâmetros de todo mundo. Mas existe uma hora em que esse troço começa a aflorar. Como ninguém consegue fugir da sua essência, enquanto assim proceder, buscando soluções mentirosas, viverá em crises contínuas, saltando de uma para outra interminavelmente, porque insultuosas ao ser real, a razão essencial da vida. Então, enquanto a gente fugir da essência e buscar as soluções de mamon, que vocês já sabem que não é só dinheiro, são essas crenças do mundo, a gente vai viver em crise. O que significa, eu vou viver infeliz. E aí, enquanto eu não abraçar o meu progresso como espírito imortal que sou, eu não tenho como ter acesso à felicidade. Porque eu posso me distrair com as alegrias convencionais, mas hora chegará em que essa essência que eu sou começa a gritar e começa a entrar em crise. E aí a gente diz, eu sou infeliz. E aí, a vida moderna, que é geradora de estresse e angústia, desencadeia mecanismos de ansiedade e fobias várias. E é aí que a gente chega e a gente diz, cara, não sei por que o mundo está assim, né? Não sei por que o mundo tem tanta ansiedade, tanta fobia. O mundo sou eu, cara pálida, né? A gente sempre fala assim, né? É o mundo, é a sociedade, como se fosse uma coisa que não me pertence, mas que me perturba o tempo inteiro. E aí, se eu preferir seguir por aí, vou por aí. Só que está lá, a gente está abraçando o Evangelho e está lá no Evangelho, não está? Conhece a verdade e a verdade te libertará.
Mas aí, vocês também já aprenderam que a gente não pode saber tudo, né? A gente não tem condição nem intelectual de entender o mundo como o mundo, o universo como o universo. Então, se a gente não consegue entender essa verdade nesse momento, significa então que eu não vou conhecer a verdade, que portanto eu não vou ser livre? Jesus se enganou nesse pontinho só, não é isso? Não. Tá aí, essa é uma crença que vocês não precisam quebrar. Jesus nunca se enganou. Então, se ele disse, conhece a verdade te libertará, é porque existe uma verdade que eu posso conhecer e essa verdade me torna livre. E qual é essa verdade? É a verdade do que eu sou. É a verdade não do que o mundo está me mostrando, mas é a verdade de quem eu sou. E aí a gente chega no convite de Joana de Ângeles, quando ela diz que o maior desafio para o homem contemporâneo é o seu autoconhecimento. Então a gente precisa se conhecer, porque é essa verdade, a verdade de quem eu sou, que vai realmente me libertar. Me libertar do quê? Me libertar de me sentir vítima, de me libertar de ter que fazer aquilo que o mundo acha que é o correto eu fazer, me libertar de ter que me divertir do jeito que o mundo acha que eu tenho que me divertir, me libertar de ter que postar as coisas para ficar bonito, para ter 257 curtidas e ficar controlando para ver se todo mundo está vendo aquele prato de comida bonitão que eu botei ali naquela rede social, né? Então, isso é uma prisão. E é dessa prisão que eu preciso me libertar. E eu só me liberto se eu conhecer exatamente quem eu sou. Então, já quebramos o mito de que a felicidade é para uma outra vida, porque a felicidade é para agora. A felicidade não é um objetivo. A felicidade é um processo. Então, eu preciso o tempo inteiro estar criando as minhas oportunidades de entender que eu estou fazendo alguma coisa que é para mim, é para o meu desenvolvimento. Atenção, isso não é egoísmo. Egoísmo é a doença do ego. O ego é aquela parte de nós que se relaciona com o mundo. Eu sou imortal, eu sou o self, no linguajar da psicologia. Então nós temos o ego e nós temos o self. O egoísmo é a doença do ego, de viver só em função dele. Esse é o convite da gente viver em função do que somos de fato, do que é o meu self. E aí, finalmente, o terceiro mito é de que a felicidade é a ausência da tristeza. Acho que as caras foram assim, mas não é não? Sei não, acho que o povo está achando que a felicidade é a ausência da tristeza. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, diz o seguinte: a sociedade contemporânea estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante em todos os indivíduos. É fato. Não tem postagem no Facebook, nem no Instagram, nem em coisa nenhuma, não tem postagem daquele dia em que você está com cabelo ruim, em que você acordou de mau humor. A sociedade espera que a gente viva alegre o tempo inteiro. Porque senão, cuidado, que a depressão é o mal do século. É a tristeza sem sofrimento. Peraí, vamos chegar lá. A mentora diz, ninguém pode viver em alegria permanente, o que seria igualmente patológico, uma forma de alienação da realidade. Então, assim, alegria permanente seria alienação da realidade, é patológico. Aquela pessoa que nunca se entristece é patológico, porque vivemos num mundo de expiações e provas, então desafios vão acontecer. Tristezas vão acontecer. Como é que a gente vai poder ficar alegre diante de uma notícia? Que legal, olha lá, o cara matou o outro. Isso é patológico. Então, isso não é correto. Só que a gente precisa olhar para o que é a tristeza. E ela diz lá, é um estado que conduz à reflexão
e não ao desinteresse pela vida. É um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas e pode ser considerada uma pausa para a compreensão da existência. E nesse sentido é que ela é psicoterapêutica. O que a mentora quer dizer aqui? Que a gente precisa de momentos de tristeza que fazem com que a gente reflita sobre a nossa existência, que fazem com que a gente pense o que é que eu estou fazendo da minha existência. Por que isso está me atingindo? O que eu preciso mudar com relação a isso? E aí eu gosto muito, existe uma música do Alan Filho que se chama Regeneração, depois quem tiver oportunidade vai lá no YouTube ver, em que ele comenta inclusive que Chico Xavier contava que todo espírita tem o direito de ficar triste, de entrar para o seu quarto e chorar, chorar, chorar. E depois sair para o trabalho com o seu melhor sorriso. Então, assim, a gente não pode viver na tristeza, porque isso também é patológico. Então, se a tristeza não é vencida depois daquele período, procure ajuda, porque também é normal a gente adoecer. Nós não somos ainda capazes, infelizmente, de suportar tudo o tempo inteiro. Então, procure ajuda. Mas momentos de tristeza não só são bons, como são recomendáveis. Mas a gente tem que lembrar que a Terra não é um paraíso e nem um presídio. Terra é escola. O que significa que a gente vai ter os momentos de tristeza, mas é como dizia Chico Xavier, a gente tem que sair para o trabalho com o melhor sorriso. Ficou triste, chorou, 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 curtiu, mas essa carinha, não. Recebeu a visita, não como hóspede. Isso, exatamente. A ideia é de que ela é um visitante e não um hóspede. E a questão é, se a Terra é uma escola, a gente precisa lembrar que todos os alunos vão para a escola. Aquele que achar que o dever de casa, aquela chatura que impede ele de jogar o videogame, foi porque a professora está perseguindo ele, e aí ele fica gemendo o tempo inteiro por causa daquele dever de casa, porque tem que fazer aquela prova, porque isso, porque aquilo, ele vai passar por essa escola com muito mais sofrimento do que aquele que abraça aquela oportunidade de aprendizado. E reconhece sim que jogar o videogame naquele momento seria melhor. Mas vamos pegar isso aqui, vamos fazer logo, vamos estudar, vamos aprender, vamos fazer a prova, vamos passar de ano, porque aí no mínimo a gente se livra disso. Então vamos fazer isso com alegria. Isso não é o professor que está perseguindo. Então, se te fosses queixar apresentando os teus erros e remorsos, arrependimentos e culpa, haveria mais sombras dominando a existência. Então, ou seja, chega, a Terra já tem desafio suficiente, a gente não precisa, também que se a gente não vai viver feliz o tempo inteiro e tal, também não precisa ficar com aquela cara amarrada e levando aos outros mais tristeza do que cada um já tem. Vou dar uma passadinha nisso daqui, porque realmente o que a gente precisa, então, é de menos mimimi e mais hahaha. Isso é a verdade, A gente precisa olhar para as situações da vida com alegria. E na hora em que eu olho para essas situações com alegria, eu estou vivendo ali, naquele momento, de forma muito mais feliz. E da aparência, a gente acaba indo para a realidade, gente. Porque não tem aquela coisa do automatismo. Então, quanto mais você fica feliz, mais você automaticamente vai ficando feliz. Então, Joana de Ângeles diz que da maneira como consegues disfarçar as tuas aflições, colocando na face a máscara do júbilo, vai um pouco além e busca ser realmente feliz. Vou pular isso aqui. Muda o hábito da reflexão na mazela, reabilitando-te pelo trabalho edificante.
Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer é, em vez de viver no ó céus, ó dia, ó azar, né? Tudo me acontece, não, eu sou infeliz, comigo eu não ganho na loto, loto não, agora não é mais loto, não é loto? Pode ser, não sei, entreguei a idade, tá bom, melhor do que dizer loteria esportiva. Muda o hábito de ficar nesse mimimi e vai para o trabalho. Porque, de novo, se o meu objetivo é o desenvolvimento pessoal, não existe desenvolvimento pessoal sem trabalho. E em vez da gente ficar com esse olhar aí, né, de, meu Deus, esse mundo está perdido, a pergunta tem que ser, o que eu posso fazer por esse mundo? Conheces a palavra do Senhor que ora te felicita. Portanto, não lamentes e exulta de contentamento. Torna-te instrumento de felicidade e ajuda os teus irmãos da amargura e da depressão. Poderás fazê-lo se o desejares sinceramente. Pondo Jesus em seu pensamento e em seus atos, os espinhos que te ferem florescerão sem mais afligir-te. Então, assim, o convite de Jesus em todo o Evangelho é o de que os espinhos serão transformados por nós, desde que entendamos a razão de ser daqueles espinhos, em oportunidades de crescimento. Então, quando a gente abraça o Evangelho, lá no Evangelho está dizendo, perdoa. Isso não pode ser uma regra do mundo para que o mundo veja que eu estou seguindo as palavras de Jesus e eu estou perdoando. Aí é aquilo que eu digo sempre, né? A gente perdoa daquele tipo assim, não, olha só, você me fez mal, mas eu já sei, eu não vou me preocupar com isso. Sabe por quê? Deus está vendo. Então, com isso, eu não perdoei nada. Com isso, eu estou vivendo de novo o lado de fora do mundo, porque eu já sei que Deus está a meu favor. E aí Ele vai lá e Ele vai tomar minhas dores. E, no entanto, abraçar o Evangelho como roteiro de felicidade é saber que perdoar não é para o outro. Perdoar é para si. Perdoar me faz feliz. O outro não está nem sabendo se eu perdoei, se eu estou cultivando mágoa. Mas o que acontece dentro de mim, se eu perdoo ou se eu cultivo mágoa, é responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Quando eu digo, né, que a gente abre o Evangelho e diz, olha lá, a compaixão pelo outro. A situação do outro vai continuar sendo a situação do outro. O que a compaixão me traz é o envolvimento, é a sensação de que eu faço parte da criação do universo. Toda a mensagem do Evangelho, ela não é um manual de regras que eu preciso cumprir exteriormente e que aí ao final da minha encarnação alguém vai dando um tique. Você perdoou? Mas foi 70 vezes, 7 vezes? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4. Não. Não pode ser um checklist no final da minha encarnação para eu saber se eu fiz coisas. Essas coisas estarão automaticamente ticadas porque eu não vou me preocupar com elas, porque se eu tiver vivenciado cada uma dessas coisas internamente, aquilo terá me trazido satisfação. Esse que é o ponto. O Evangelho como roteiro de felicidade não é para que a gente siga e encontre a felicidade lá na frente. O Evangelho como roteiro de felicidade é porque todos os ensinamentos contidos no Evangelho me trarão felicidade agora, se eu conseguir realizar. Se não está me trazendo felicidade, eu é que não estou sabendo interpretar. Vira a fotografia de cabeça para baixo. Faz alguma coisa para entender onde está o seu erro de interpretação. Porque o Evangelho é com certeza um roteiro seguro para que a gente encontre felicidade desde já. Não, de novo, aquela felicidade convencional, mas aquela felicidade que dá paz interior. Eu vou pular isso tudo aqui só para encerrar, porque eu falo pelos cotovelos, né, gente? Vocês já sabem disso. Mas para a gente encerrar, queria que a gente visse. Nem o computador mais me aguenta. Deixa eu ir lá no finalzinho.
Tem um videozinho que eu gosto muito, que a maioria de vocês já deve ter conhecido, já devem... gente, essa sou eu. Assim, paciência, né? Mas que eu acho muito significativo que a gente reveja de vez em quando, porque os nossos condicionamentos, né, sempre buscam a gente para trás. Então é bom de vez em quando a gente relembrar aquilo que a gente quer renovar. Gente, tá demais, né? É o que o narrador vai dizendo, né? Ele não vai ficar mais rico, ele não vai ficar mais famoso, ele não vai ter nenhum tipo da alegria exterior. Tudo que ele vai receber é muito, é em emoção, é em satisfação de fazer parte dessa vida. Então, o Evangelho como roteiro de felicidade, ele não pode ser um roteiro fixo para cada um. É o quanto a gente para de olhar só pela nossa lente restrita, que está lá preto e branco, e começa a perceber a vida por todo o colorido que existe na realidade. A nossa realidade é de sermos espíritos imortais, que fomos criados por Deus, repetimos indefinidamente, para sermos felizes agora.
É isso que Jesus estava tentando mostrar para a gente já há tanto tempo. Esse tipo de felicidade, essa felicidade que ele ensinou no Evangelho e que a gente pode comprovar se a gente for lá e tentar trocar esses nossos padrões viciados de felicidade. Então, que 2020 seja um ano de felicidade com Jesus. Obrigada.